Seguimos com o programa, ainda falando sobre censura. Nunca imaginei censura no período moderno. Essa fala é do apresentador Carlos Mas, o Ratinho, que comentou isso no Prós e Contras sobre a censura imposta pelo TSE contra a Jovem Pan. Vai, pode rodar. Eu acho que esse tipo de coisa eu imaginei que jamais fosse acontecer nesse período, mas é um período moderno, né, onde tudo se abre, onde a internet abre para o mundo todo e todo mundo tem o direito da sua liberdade. A gente vê esse tipo de coisa. Estou realmente muito triste, eu estou assustado. Eu achava que ele podia ter começado depois das eleições. Agora estou vendo que está começando antes. Mas comecei a ficar assustado logo que foi formado o tal de consórcio. Eu nunca vi um negócio desse consórcio onde todo mundo que briga por um furo de notícia, de repente vira todo mundo amiguinho. Fiquei muito assustado com aquilo e achei que seria só em função da pandemia. Hoje vejo com muita tristeza que não foi em função da pandemia, que está por trás uma série de coisas que eu jamais imaginei que fosse acontecer. E eu acho que esse tipo de coisa não pode acontecer no Brasil e nós comunicadores, devemos colocar o peito à frente e dizer: não vai acontecer isso. Porque se a gente começar a deixar acontecer tudo do jeito que querem, nós vamos daqui a pouco estar vendo aí uma nova Venezuela surgindo, onde que se caçaram canais, se fecharam emissoras de rádio, emissoras de televisão, e a gente não quer isso para o Brasil, a gente quer para o Brasil a liberdade que hoje nós temos. Bom, ainda sobre esse tema censura, a comentarista da Jovem Pan, teve uma comentarista da Jovem Pan que ela foi afastada por pressões externas. A comentarista Zoe Martins publicou no seu perfil no Twitter que vai deixar temporariamente a emissora. Vai, pode rodar. Pessoal, em respeito a todos que aqui me acompanham e torcem por mim, esclareço as razões para estar temporariamente fora do ar. Infelizmente, vivemos tempos em que a liberdade de expressão está ameaçada e explanar o óbvio pode trazer problemas. Pois bem, fui afastada temporariamente do ar, foi uma decisão de preservação para mim e para a empresa a qual trabalho. As recentes decisões e sanções do TSE pressionam tanto a emissora, pela qual sigo mantendo grande respeito e consideração, quanto seus colaboradores, cabendo a nós apenas cumpri-las. Quanto à Jovem Pan, esta sempre prezou pelo debate igualitário, pela liberdade e isonomia de seus comentaristas, expondo sempre os dois lados da discussão, sempre jogando conforme as regras. Continuarei minhas postagens por aqui e com os vídeos no meu canal do YouTube. Permaneço firme nas minhas posições e ideais, defendendo aquilo em que acredito. Sei de onde vim e para onde não quero que o Brasil vá. Muito bem, para a gente não ficar enrolando, ainda tem outro vídeo, que é o vídeo 3, né, que o deputado lá, o Van Hatten, lá do Sul, gaúcho, ele criticou a censura do TSE. Na tribuna da Câmara, ele falou sobre as recentes decisões do TSE relacionadas ao ex-presidente Lula. Vai lá, roda lá também, que isso aí também tem a ver com censura. A Jovem Pan lança um comunicado aos seus jornalistas dizendo: caros, com base em decisão do TSE, proferida nesta segunda-feira, estamos orientados pelo jurídico a não utilizar as seguintes expressões nos programas da casa. Vale para todos, aliás, não só jornalistas, comentaristas, colunistas da Jovem Pan, este comunicado interno. Quais são as expressões vetadas pela Jovem Pan com base em decisão do TSE? Ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto, chefe de organização criminosa. Pois eu aqui digo, com base na Constituição que me garante a imunidade parlamentar, Lula é ex-presidiário, ministro Alexandre de Moraes e TSE. Lula é descondenado. Lula é ladrão. Lula é corrupto. Lula é chefe de organização criminosa. Não falo isso, aliás, apenas com base na minha imunidade parlamentar. Falo isso com base nos autos dos processos julgados em Curitiba, confirmados em segunda instância, também nas instâncias recursais confirmados e que foram anulados por uma decisão vergonhosa do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, senhores, muito bem. Eles já começaram o debate aqui antes mesmo, eles não se aguentam. Vamos lá, Paulo Cavalcante, boa noite. O seu comentário
Eu vi que você estava acompanhando, e nós temos a fala do Ratinho, a fala da Zoe Martinez e agora o deputado gaúcho lá, o Van Hatten. Por favor, boa noite. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando já há algumas horas, né? Eu queria perguntar para o nosso diretor aqui e também para o presidente aqui da Rima TV se eu não posso chamar o Lula de ex-presidiário, né, Zé? Não pode? Paulo, poder você pode, agora pode. Não deve, porque eu não vejo que dessa necessidade. Pode falar que o PT foi um dos partidos que mais corrompeu o Brasil, também não pode. Meu Deus. Então, tá difícil, né? Não pode mais, um monte de coisa. E esse povo que assina cartinha de amparo à liberdade de expressão, esse povo que vive falando de liberdade, vive falando de democracia, mas que demoniza tudo. Interessante que desses canais, se não me engano, foram 37, 38, eu não me lembro quantos. Muito bem. Só um pouquinho, por gentileza. Troca o microfone, por favor, o Frota. E dá uma olhada, ver se esse microfone não está desligado aí, tá. o Frota. Por favor, pode Então, ir. gente, eu queria saber o seguinte. Desses canais todos, foram 38 ou 39 canais, eu não tenho certeza. A maior parte... Não tem nenhum de esquerda. Não tem nenhum de esquerda. Quando o juiz Noura, ele diz o seguinte, Loura, ele fala que os advogados do PT são melhores. Não é que são melhores, é que nós não estamos interessados em sancionar as pessoas. A direita, por mais que ela sofra, ela não está interessada em tirar o direito da outra pessoa poder falar e até falar besteira. Agora falar que Jovem Pan é militante... E Globo é o quê? O que a Globo é? Então é uma coisa muito séria isso. O que esse deputado falou com muita propriedade é verdade. O Brasil está dividido, só que ele está dividido assim, ó, todo mundo de um lado e nós que somos conservadores do outro. E estão batendo pesado, usando todas as ferramentas. É como se fosse uma Rússia em cima de uma Ucrânia. Mas nós acreditamos no poder de Deus. Muito bem. Ramon Cojuí, o seu comentário sobre esses 3 vídeos. Deviam ter colocado gente defendendo também, né? Porque os 3 vídeos são vídeos de gente contrária. Eu acho que é assim que se faz um processo de disputa democrática quando se faz o debate. Mas agora está você aqui para defender. Não, mas de um vídeo ali, né? Então, assim, seria interessante. Você está com a liberdade de expressão para poder defender o que você entende que tenha sido ofensa. Vai ter o vídeo do Lula daqui a pouco. Não. Tem 3 vídeos ali que não são e estão colocados. Então, precisa colocar a igualdade de armas, como a gente chama no direito. Na verdade, quem reclama da tal da censura não tem o menor respeito pela democracia, porque o Poder Judiciário é um dos pilares da democracia. Né? O que ataca a democracia é a desinformação. Né? O meu querido Paulo Cavalcante dá um show de desinformação aqui, né? Colocando essas coisas em campanha. Né? O Paulo está falando com discurso de campanha. Nós precisamos defender o seguinte: nós precisamos defender que o Estado Democrático de Direito ele tem pilares. E o respeito, né, e a responsabilidade da liberdade é fundamental. Não existe democracia só com liberdade. A democracia é um regime que se funda na liberdade e na responsabilidade. E na medida em que alguém se sente ofendido por um tipo de expressão de outro, ele procura o Poder Judiciário, que é quem no sistema democrático diz quem tem o direito e quem não tem o direito. Foi isso que aconteceu. Não existe autoritarismo quando você busca o sistema judiciário e ele responde na sua função jurisdicional. O que não há aqui é respeito a isso. Né? Quando me convém, eu aceito. Quando não me convém, eu não aceito. Né? É exatamente isso. Né? E dizer que porque não sei o quê, que da direita, da esquerda, não. Nós estamos falando aqui de uma decisão judicial. Né? E ela precisa ser respeitada. O presidente Lula foi condenado injustamente e ficou provado que ele foi condenado injustamente
e ficou provado que ele foi condenado injustamente durante 580 dias, e em nenhum momento ele desrespeitou o Poder Judiciário injustamente, Paulo. Por quê? Você tem elementos para levar o Poder Judiciário? Você tem... Mas o Paulo está nervoso. Paulo, você está mentindo, Paulo. Você mente descaradamente, Paulo. Paulo, você está mentindo. Você está mentindo, Paulo. Paulo vem aqui. O Paulo vem mentir aqui novamente. Paulo, você está mentindo. Paulo, você está mentindo. Que isso com o juiz? Tu mente na cara dura pro telespectador. Outro mentiroso aqui, o Ricardo Frota. Essa é a astúcia que tu tem? Paulo, é por isso que tu se coloca superior. Paulo, você está mentindo. Tem mais conhecimento de você está mentindo. Pra tentar mentir para a população. Você está mentindo. Ricardo, pare de mentir, Ricardo. Ricardo, você está mentindo. Tenha a responsabilidade de me deixar falar, Ricardo. Ele não foi inocentado em hipótese alguma. Ricardo, me deixa falar. Agora não pode. Não posso falar. Senhores, eu não posso falar. Eu não posso falar. Só um pouquinho. O diretor, todos os microfones desligados, por favor. Pode falar, Cuji. Senão ninguém vai entender nada. O que se coloca aqui, eu coloco, presidente Lula foi um homem injustamente condenado. Hoje é um homem que não deve absolutamente nada à justiça. Ao contrário, o Estado brasileiro deverá ser acionado para indenizá-lo, né, por conta da injustiça que foi cometida contra ele. Não tem a menor... Olha só, de novo, Paulo, tenha respeito, Paulo. Está desligado o microfone. Tem educação, Paulo. Um pouco de educação. Uma educação, Paulo. Calma, não interrompi sua fala, Paulo. O que nós estamos assistindo nessa campanha é exatamente isso. E é preciso se afirmar aqui. Aqueles que usam a liberdade para ofender precisam ser contidos, senão não há clima para que se sobreviva em sociedade. Nós precisamos ter claro isso. E é preciso que se respeite as decisões judiciais. Não houve um ato fora do campo do direito ou do campo da Constituição, não. Se buscou o Poder Judiciário, que nesse momento quem tem como decidir sobre essas questões é o TSE, e o TSE decidiu. Entendeu? É isso que precisa ser colocado, é preciso ter responsabilidade. Nós temos coisas que a imprensa fez nesse país que nunca foram reparadas. E eu lembro aqui o caso da Escola Base, onde você teve ali uma destruição de pessoas por conta de ofensas, por conta de notícias falsas. E é preciso combater isso na imprensa. E o judiciário existe, a democracia é exatamente para isso. Ricardo Frota, seu comentário. Juiz, eu não posso jamais, eu estaria sendo covarde se eu deixasse você fazer um comentário desse e ficasse calado. Primeiramente, Juiz, eu não vou te menosprezar dizendo que tu não tem conhecimento jurídico e me colocar no patamar de superioridade. Eu tenho só 17 anos de advocacia e estou engatinhando ainda, tenho muito que aprender. Pode ter certeza que todo dia eu aprendo alguma coisa. E não vou te menosprezar como tu fez, não. O nosso telespectador falou que o corpo jurídico do PT é muito mais capacitado do que o do Bolsonaro. Não se trata disso. Se trata de que o Alexandre de Moraes ele vai lá e filtra, ele escolhe quem que ele quer beneficiar. Simples. É muito simples isso. Só não enxerga quem é cego. Então, não se trata de ser bom advogado ou ruim advogado. Agora, a colocação que você fez aí de que o Lula foi inocentado, eu falo categoricamente olhando aqui na câmera. É mentira. Isso é uma das maiores mentiras já inventadas. Ele foi submetido a um devido processo legal, ele foi condenado em primeira instância, a sentença foi confirmada, foi ratificada na instância superior. E detalhe, a instância superior, a segunda instância, majorou. Ela achou que o Moro foi muito brando com o Lula. Eles fizeram, não, essa pena que o Moro deu foi muito pequena, o Lula merece uma pena maior. E majoraram a pena dele. E aí foi ratificado, foi referendado ainda pelo STJ. Então ele foi submetido, foi condenado, e aí as manobras, esse erro de CEP, né, erro de lugar, falaram que a Justiça do Paraná não era competente, e sim a do Distrito Federal. Aí teve toda essa manobra, aí o processo ia iniciar no Distrito Federal, aí viram que o Lula tinha mais de 70 anos e a prescrição para ele cai para metade. Aí ele se safou, mas o crime foi consumado, ele praticou o crime. Isso ninguém tem dúvida. Só o Cujuí que tenta mostrar para a população que o Lula é inocente. Isso é a maior mentira já inventada.
Isso é mais uma prova. Não, pera, só para fechar isso. Ele me citou 30 vezes. Não, mas depois você vai ter 30 Na minha segundos. fala, interrompeu 30 vezes. Zezinho, o seu microfone está cortado, Cuji. Estão todos cortados, senão a gente não vai conseguir ter programa. Zezinho, por favor, a sua vez. Olha, na verdade, a fala do Ratinho ali, ele disse que veio preocupação. Ratinho é um apoiador do presidente Bolsonaro. Todos os jornalistas, a maioria dos jornalistas do Brasil hoje, alguns estão se manifestando. A Zoe Martínez lá também se manifestando. É um direito que o jornalista, porque ela batia pesado, ela chamava de descondenado, e todos nós sabemos. E o deputado ali, ele, na verdade, aí cabe aquilo que sempre eu fui contra, porque diz que aquele que está na Constituição, o poder de falas ali dentro do Congresso, ele pode. Ele usou a prerrogativa. É o único que pode falar ali dentro, o deputado, ele pode. Fora dali, aí nego muda esse artigo da Constituição. O poder de fala do parlamentar é lá dentro. Ali é inviolável. Ali não cabe processo. Ali só o Conselho de Ética pode ver em algum deslize e ver para pedir ali a cassação. Mas Estado Democrático de Direito é isso. Cada um pode se manifestar. Mas tudo tem limite. Quando nós passamos dos limites, vem problema. Alexandre de Moraes, ele vem dobrando a aposta. Eu acho e tenho certeza que ele age dessa maneira para, na verdade, dizer o seguinte: aqui é eu. E de maneira que o tempo todo ele nunca regou, ele se impôs. Mas eu creio que essa decisão dele, eu já falei agora há pouco, ele vai mudar, Cícero. Não tem como ele dobrar a aposta com a imprensa. Porque a imprensa, de maneira geral, mesmo não concordando, a liberdade. Como é que fica a liberdade de imprensa? Não é o que o doutor Joaci fala. Liberdade de imprensa não é liberdade de agressão. Nós não podemos agredir. E eu acho que o jornalista que tem ética também, ele não pode estar chamando... Eu respeito, Ricardo, a sua liberdade de imprensa, mas quando eu falo, chamo Bolsonaro, que o Cujuí é acostumado aqui também, chamar Bolsonaro de genocida, que Bolsonaro... Por várias vezes. Cujuí, ele polariza, ele alimenta a polarização. Então, quando vem essas respostas, tem que respeitar e tem que aceitar. Porque é passivo de um processo... Só um minuto, bispo, espera aí. Espera aí, Paulo. Paulo. É passivo de um processo, a pessoa pode processar. Tá. Ela pode pegar danos morais. Espera aí, Paulo, deixa eu concluir aqui, depois você pega aí dois. Então, o que nós estamos vendo agora, essa polarização é ruim. E está aí, a briga está acirrada, porque há uma disputa, não tem nada definido, há uma disputa, as coisas só vão... Nós vamos estar aqui, Cícero, domingo, 5 horas da tarde, voto a voto, e ganha quem tiver mais voto, e acabou. Essa agressão, essas coisas não avança, a democracia precisa avançar com os que discordam, mas aqueles que agridem é ruim. Então, não adianta, seu Herbert Lins, que é acostumado aqui a jorrar militância, que é acostumado a agredir, xingar, tem que respeitar. O debate é assim. Quando o Ricardo chega e fala palavras que eu não concordo, eu não falaria, mas respeito. O problema é esse. Quem alimenta a polarização recebe o troco. Muito bem, Zezinho. Com certeza, com a graça de Deus, estaremos aqui no domingo fazendo um resumão, dando o resultado das eleições para o governo do Brasil, eleição para presidente, para governador, né? Quero dizer para os senhores, né, para os telespectadores, que nesse momento não tem democracia aqui no programa por parte do mediador. Os microfones estão cortados
Não adianta falar, vocês vão perder tempo porque estão cortados. Está só naquele que está falando. O Herbert estava preocupado aqui. Juninho, traz um copo d'água para o Herbert aqui depois, porque ele estava nervoso, achando que não ia falar. Agora é a sua vez. Professor Herbert, fica à vontade para comentar sobre os vídeos. Estou calmíssimo com relação à última fala aqui do Zezinho. Acho que ele quer inverter os papéis e que ele precisa de um new time, viu, Zezinho? Com relação a essa sua fala, né, em que eu destilo aqui, tem um comportamento de alguns colegas com relação ao ataque à honra. Realmente. Você nunca chamou a Bolsonaro de genocida? Chamei e o chamo de genocida. Isso é o quê? Pronto. Qual a diferença? Pior do que ladrão. Genocida. Zezinho está cortado o seu microfone. Por quê? Porque ele fez pouco caso das pessoas na pandemia e também da pandemia. Tratou como gripezinha, tratou, né, a morte das pessoas como se as pessoas não tivessem valor algum, tá? Foi negligente, tá? Ele foi omisso em algumas situações e o tempo todo quebrou o isolamento e o distanciamento social. É um governante sem envergadura para ocupar o cargo de chefe de nação. Com relação aos vídeos a comentar, não é xenofobismo. Mas você que está em casa me assistindo, perceba que nós brasileiros tratamos muito bem os estrangeiros. Mas quando chegamos nos países, será que nós somos tão bem tratados e tão bem recebidos como eles são no nosso país? Não é xenofobismo. Então, a Zoe Martinez, eu vi alguns posicionamentos dela, entrevistas, falas, que me deixava enojado. Né? Chega de Cuba, ganhou espaço na mídia, ganhou espaço na sociedade brasileira, mas com um comportamento reprovável. Será que nós, brasileiros, poderíamos ter o comportamento que ela tem numa grande mídia, num grande canal de televisão, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, ou mesmo em Cuba? Outra coisa, com relação aos ataques que ela diz que não quer que o Brasil vire uma Cuba, uma Venezuela. Gente, o Lula foi presidente 8 anos. O mercado financeiro todo já declarou apoio ao ex-presidente Lula. O Amoedo, a Neca Setúbal, do Banco Itaú, o Henrique Meirelles, que representa investidores e financistas do mercado financeiro nacional e internacional. Aí eu vejo um monte de brasileiro querendo ir para Portugal trabalhar e lá o governo socialista está no poder há 22 anos. Por favor, vamos se libertar da ignorância, buscar as informações corretas, raciocinar. A ignorância, ela é uma vergonha. E nós estamos mergulhados no obscurantismo por conta dessas ignorâncias. De acreditar em mentiras como mamadeira de piroca. Por favor. Pelo amor de Deus. É subestimar a inteligência das pessoas. Olhe, a ignorância e a imbecilidade está reinando nesse momento, nesse processo eleitoral. Quero elogiar as palavras do advogado eleitoral, o doutor Joaci Loura. Foi muito lúcido, muito feliz no comentário que ele nos deixou aqui para a reflexão. É inadmissível a gente estar discutindo ignorância e imbecilidade, principalmente na rede social. Humberto Eco estava coberto de razão quando ele disse: olha, as redes sociais deu voz aos ignorantes e imbecis.